Quando você faz algo super alerta, você descobrirá que há uma intoxicação nisso. Eu posso deixar todos vocês chapados, porque a substância não está do lado de fora, a substância está dentro. Se você olhar para mim, poderia pensar que estou fumando, certo? Se você olhar para mim, poderia pensar que eu estou fumando, certo? Apenas olhe para mim. Isso aconteceu comigo muitas vezes. As pessoas que estavam fumando essas coisas no Himalaia e em outros lugares sempre me convidavam, porque quando elas olham para mim, acham que eu devo ser um fumante. Precisamos entender isso. Quaisquer que sejam os produtos químicos que colocamos no sistema, mesmo na forma disso ou daquilo, seja qual for a forma, essencialmente, isso pode apenas acender algo dentro de nós. Isso não pode, por si só, nos causar muita coisa. Apenas aqueles tipos de coisas que o farão dormir totalmente, como um anestésico, funcionam de uma forma diferente. Eles te derrubam completamente. Mas todos os outros, os quais proporcionam alguma experiência sensorial, eles estão apenas estimulando algo dentro de você. Agora a questão é, você é arranque automático ou só pega no tranco? Se você souber como estimular a si mesmo, você pode se sentar aqui com grande prazer. Caso contrário, precisará colocar algo vindo de fora. Shiva não era uma pessoa com deficiência que necessitasse de produtos químicos vindos de fora. Ele estava chapado, sem dúvida alguma, mas com o quê? É outra questão. Ele não estava usando substância, ele é a substância. Então, eu posso fazer isso acontecer para você. Se você puder estar comigo de uma certa maneira, eu posso deixar todos vocês chapados. Porque a substância não está fora, a substância está dentro. Então, aqueles que querem imitar Shiva, primeiro devem se sentar imóveis por 3 meses. E então, talvez eles possam fumar também. Isso aconteceu. Adi Shankara estava caminhando. Ele deve ter sido um andarilho veloz, porque aos 32 anos de idade ele partiu. Antes disso, dos 12 aos 32 anos de idade, naqueles 20 anos, ele atravessou a Índia algumas vezes, desde o norte de Kerala até Badrinath e de volta, e para o leste, oeste, para todos os lados. O homem deve ter sido um andarilho muito veloz para caminhar tanto em curto período de vida, porque nesse intervalo ele produziu milhares de páginas de literatura. Ele deve ter sentado em algum lugar para escrever tudo isso. Então ele estava andando rapidamente, atrás dele um grupo de seus discípulos, trotando. Então ele viu, fora de um vilarejo, naqueles dias, na Índia, mesmo há apenas 25, 30 anos atrás, essas lojas de bebidas no país, você sabe, geralmente a bebida é arak ou toddy, elas se estabeleciam fora do vilarejo, nunca eram trazidas para dentro do vilarejo. Agora, no vilarejo, próximo de sua casa, em frente à escola de seu filho, eles estão vendendo álcool. Isso é diferente. Naqueles dias, ficavam sempre fora da cidade. Então, algumas pessoas se juntavam lá para beber. Shankara olhou para eles em sua condição embriagada. Eles olharam para ele, ele olhou direto e altivamente. Sabe, os bêbados sempre pensam que estão tendo o melhor momento, infelizmente. Eles sempre pensam que estão tendo o melhor momento de suas vidas e que todo mundo está perdendo isso. Então eles fizeram alguns comentários. Então, sem dizer uma palavra, Shankara entrou na loja. Havia um pote cheio de arak.
Ele pegou, bebeu, deixou o jarro lá e foi embora. Assim os discípulos viram o seu guru beber um pote cheio de arak. Então ele começou a andar rapidamente. Atrás dele, eles estavam trotando. Entre eles, a discussão: se nosso guru pode beber, por que nós não podemos beber? Eles só precisavam de uma desculpa. Assim, eles estavam discutindo isso e ele sabia o que estava acontecendo. Então ele chegou na próxima aldeia, eles estavam passando por ela, havia um ferreiro trabalhando com ferro fundido. Ele simplesmente foi, pegou aquela coisa, bebeu e seguiu em frente. Eles sabiam que isso eles não queriam beber. Então, mesmo que Shiva tenha fumado, eu não acho que ele tenha feito isso. Ele estava chapado, com certeza. Não com algo tão insignificante quanto alguma erva. Com certeza ele estava chapado, sem dúvida, sempre. Mesmo que ele tenha fumado de fato. Você pode fazer todo o resto que ele faz? Eu estou perguntando. A qualificação é, se você puder se sentar imóvel por 3 meses, eu vou lhe fornecer a substância. Então, as pessoas pensam que ao fumarem maconha e se sentirem um pouco doidonas, tudo o que está acontecendo é que você está ficando um pouco nebuloso em sua cabeça. Se ficar nebuloso for espiritualidade, então eu não quero ser espiritual. Para mim, a maior coisa é esta maneira cristalina de viver. Ficar nebuloso não é vida. Isso acontece na morte. Sim. A vida ficará nebulosa naquele momento. Quando você está doente e morrendo, a vida será nebulosa quando você está vivo. Clareza é a coisa mais importante. E a clareza pode ser intoxicante. Quando você faz algo super alerta, você descobrirá que há uma intoxicação nisso. Por que você acha que todas essas pessoas estão pulando de montanhas, saltando de aviões, fazendo coisas incrivelmente arriscadas? É porque, ao estar super alerta, há um outro tipo de intoxicação, mas elas estão fazendo isso por meio de tantas coisas físicas. Se você pudesse se sentar aqui e fazer isso, então eu diria que um elemento de Shiva veio até você. Se você puder simplesmente ficar sentado aqui e você está super alerta, tão alerta que esteja chapado, essa é a maneira de ficar chapado. Sem fumar ervas. Deixe as ervas para as vacas. Ok? Os seres humanos podem fazer coisas melhores. E hoje o mundo inteiro está falando sobre isso, porque não encontrou um caminho melhor. Há pesquisas substanciais sobre isso. Eles estão dizendo que uma queda de 8 pontos no QI de uma pessoa acontecerá. Você não precisa fazer nenhuma pesquisa. Aqueles que geralmente estão fumando, se você os vê, eles estão agindo pacificamente, mas você não dá a substância a eles por 2 dias, você verá como eles ficam irritados. Sim. Todo dia você dá a dose, eles são legais, pacíficos. Você ficará em paz quando estiver nevoado. Mas essa paz não tem valor algum. E uma coisa é, não lhes dê a substância por 3 dias, você verá que eles explodirão. Eles não serão pacíficos se você tirar a substância. Hoje, é claro, foi legalizado em muitos estados nos Estados Unidos. Muitas grandes empresas estão entrando nisso, apenas porque você não sabe como lidar com seu cérebro, que não é criação sua. As gerações anteriores evoluíram e chegaram a esse lugar, e você não sabe como lidar com isso. Você quer fumar um pouquinho, de forma a se sentir em paz? Essa não é a resposta. Se você tirar a substância por algum tempo, então verá que sua paz voará. Não há nada espiritual em qualquer produto químico.
Se você não encontrou um uso melhor para o seu cérebro, exceto perder o controle, a maconha fará coisas boas. Pelo menos você não incomoda ninguém, você está chapado e simplesmente se senta em algum lugar. Se você encontrou um uso melhor para o seu cérebro, para que seu cérebro possa fazer algo que vale a pena, algo criativo, algo útil, então esse não é o caminho a seguir.